Boa noite. Tem certos assuntos que não são óbvios. O de hoje à noite também não é. Mas, enquanto que o Diego estava falando de carne, me lembrou de uma certa situação que a gente tem certas coisas por óbvias. A gente estava indo para o primeiro churrasquinho que a gente recebeu um convite do pequeno grupo da Lu lá na Alemanha. E a instrução era muito simples sobre como participar no churrasquinho. Como o Diego deu aqui, a instrução era muito simples, óbvia. E a nossa tarefa era levar o pepinos para o churrasquinho, né? Para salada, né? Salada de pepino. Então, como bom brasileiro, nós fomos ao mercado e compramos alguns vidros de pepino em conserva, certo? Afinal de contas, é pepino em conserva que se come no churrasco. E fomos para a casa dos convidados, das pessoas que nos convidaram, do pequeno grupo lá, para participar do churrasco. No carro, a gente começou a conversar sobre esse episódio. Achamos assim um pouco estranho a situação, mas fomos mesmo assim, só com os vidros de pepino. E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, eles não comem pepino de conserva no churrasco. Pepino é aquele pepino chinês, picado com algum tipo japonês, o chinês é o brócolis, é o pepino japonês, com algum tipo de molho que se faz ali verde. Esse é o esquema para comer o pepino. E nós não iríamos rachar a carne, a gente devia ter levado a nossa de casa. E esse era o óbvio, não estava no convite, porque isso era óbvio. Todos sabem que tem que trazer a carne de casa. Então, ainda bem que o Diego falou, né? Para que ninguém... Por misericórdia, nós não comemos só pepino. Tem certas coisas, gente, que não são óbvias, embora a gente considere que sejam. Falar sobre o que é a igreja é esse tipo de assuntos que a gente pensa, todo mundo já sabe, igreja é isso aqui, onde nós estamos, igreja é a denominação, é a placa, é onde os cristãos se reúnem, é isso aí, ninguém precisa falar do assunto, vamos falar de outra coisa. São tidas por óbvias, mas são tudo menos questões óbvias. Outro dia, lendo um livretinho sobre alguém decepcionado com a igreja, essa pessoa disse que passou grande parte da sua vida gastando o seu tempo em atividades igrejeiras. Passou horas e horas da sua semana dedicados a preparar uma pregação, a estar em inúmeras atividades durante a semana, tempo que para ele deveria ter investido na sua família. Agora, diz ele no livro, na conclusão do seu livrinho, que o seu culto de domingo é ir ao parque com os seus filhos. Lá ele se conecta com a verdadeira igreja, que é a sua família, ao curtir a natureza. Essa é a igreja para ele. A verdadeira igreja, para essa pessoa, é uma espécie de volta ao paraíso perdido, volta ao jardim do Éden que ele idealizou como retorno à natureza. Também li, outro tempo atrás, não li tudo essa semana, tá? Não, isso já é leitura de mais tempo, mas no preparo da pregação eu vim lembrando desses livros. Eu li sobre um outro que falava sobre abusos de poder na igreja. É um tema também bastante difícil de lidar. Em que ele relatava a história de alguns nomes importantes, pregadores evangélicos bem conhecidos em nível mundial, que caíram por conta de abuso de poder, abuso sexual, abusos morais, entre várias outras coisas. E não foram casos isolados, eram pessoas que caíram porque o seu comportamento ao longo do tempo já era desta maneira. E quando tudo veio a público, na verdade, era só o resultado final de uma vida que não condizia com o Evangelho. Um destes resolveu lançar um curso na internet
para ajudar pessoas que passaram pela mesma situação com ele. Quer dizer, o cara primeiro abusou da igreja, daí depois que ele foi disciplinado e saiu da igreja, ele se declarou não cristão e agora faria um curso para ajudar pessoas que passaram por aquilo que ele passou. Era um curso de desconstrução do que é ser igreja. Então, para ele, que por longo tempo usou da igreja para ganhar dinheiro, agora você precisava fazer o curso dele, onde ele ia ganhar dinheiro, ajudando você a desconstruir aquilo que ele mentiu para você antes. Quer dizer, o cara é um gênio de ganhar dinheiro. Quer dizer, ele tirou dinheiro do povo antes na igreja, agora ele tira dinheiro do povo lá fora da igreja. A verdadeira igreja dele é ele mesmo. Vocês já ouviram falar de CEO de MEI? Quem entende do mundo empresarial, CEO é o presidente da grande corporação, daquelas empresas grandes, tipo a Condor tem um CEO. E MEI, você sabe, né? MEI só tem um funcionário, né? Então, CEO de MEI é esse camarada aqui, né? Que a igreja é ele mesmo, né? E ele se basta. A verdadeira igreja é ele mesmo. Mas essa é a tendência hoje. A tendência é que as pessoas pensem que a igreja é eu lendo a minha Bíblia no meu canto. A igreja sou eu mesmo fazendo a minha oração. Que a igreja é eu cultuo a Deus em qualquer lugar por aí e eu sou igreja. Ou quando as pessoas pensam em igreja ainda no coletivo, que já é meio fora de moda, mas quando elas pensam no coletivo, então elas pensam num lugar onde eu satisfaço as minhas vontades espirituais. É onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto em casa, não que não deva, não que não possa, faz parte. Mas a igreja se resume ao lugar onde eu me sinto bem, onde sou bem acolhido, onde as pessoas me querem, onde as minhas satisfações emocionais são todas supridas, e quando não é suprido, então, ali não deve ser igreja. É interessante que o termo, a palavra igreja, tão banalizada e muitas vezes também por isso tão desprezada por aí, é disparado o termo mais utilizado no Novo Testamento para descrever essa realidade aqui que nós vivemos, de comunidade cristã, de pessoas seguindo a Jesus, de vivendo a fé em Jesus. Que incrível, né? Que óbvio. O termo que nós usamos para referir à comunhão dos cristãos, dos crentes, como igreja, é, não por óbvio, o termo mais comum do Novo Testamento. E em Paulo de maneira bem especial. Agora uma pergunta para vocês: quantas diferentes tipos de imagens o Novo Testamento conhece para a realidade da igreja? Existem várias imagens, vários exemplos empregados no Novo Testamento para se referir à igreja. Vou aquecer vocês com alguns termos desses: corpo de Cristo, videira, povo de Deus, templo. Quantos mais desses vocês imaginam? Vamos perguntar aqui. Qual o número de diferentes imagens vocês imaginam que tenha no Novo Testamento para isso? O professor de Bíblia não pode opinar, o resto está tudo liberado. Mais de 50? Mais de 50, vocês acham? Mais de 50? Mais de 60? Não? Mais de 70? Mais de 80? Ouvi mais de 80? 70? Ouvi mais de 90? 95 imagens.
95 diferentes imagens o Novo Testamento conhece para falar de igreja. Não é pouca coisa. Quer dizer, se igreja fosse um tema assim, secundário, isso não importa, isso é só lugar assim para a gente ir, mas não é tão importante. Por quê? Nós teríamos 95 imagens diferentes para a igreja no Novo Testamento. E por que o Novo Testamento daria tanta ênfase ao termo eclesia, o termo grego, da onde vem a nossa palavra igreja, a nossa palavra portuguesa, igreja, deriva diretamente do grego eclesia. Dá uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 1 e 2. Eu vou trabalhar alguns textos de 1 Coríntios e Efésios na noite de hoje, para a gente entender um pouquinho a realidade da igreja. Mas vamos começar com o comecinho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 1 e 2. Eu leio aqui de acordo com a NVI, que já está lá. Olha comigo. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Tem um A craseado lá, a igreja, porque a carta foi enviada para alguém. Para quem? A igreja de Deus, que está em Corinto. Esse termo, essa expressão, a igreja de Deus, aparece 5 vezes em 1 Coríntios. Aparece em outras 4 cartas de Paulo, só essa expressão, a igreja de Deus. E essa não apenas uma repetição qualquer, mas ela é a tradução de um termo muito comum no Antigo Testamento, que é a Assembleia do Senhor. A Assembleia do Senhor. Agora, quem está em dia com as suas leituras do Antigo Testamento, se não tiver a oportunidade de você dar uma recuperada, né, durante a semana, o Diego pede para vocês lerem curto, né? Só o Antigo para recuperar essa semana. Quem está em dia com o Antigo Testamento vai lembrar que a Assembleia do Senhor significa aquela reunião do povo de Deus perante o tabernáculo. Essa é a Assembleia, que se reunia com Moisés, e que Moisés ia ao tabernáculo para consultar ao Senhor, e depois voltava ao povo com a resposta. Essa é a Assembleia do Senhor. E quando os apóstolos, especialmente aqui o apóstolo Paulo, usa essa palavrinha, esse termo, Assembleia de Deus, ele quer se referir como uma continuidade, aquilo que acontecia lá em Israel, que vocês que são judeus, quem é judeu aqui pode se sentir incluso, tá? Mas quem não é de ascendência judaica, vamos incluir junto no pacote. Você que já conhece essa ideia de assembleia, você está unido nessa mesma ideia. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus que age aqui no Novo Testamento. É uma continuidade dessa comunidade da aliança. É uma continuidade. E você que não é judeu, assim como eu não, nós fomos enxertados nessa comunidade. Nós fomos adotados por essa comunidade. E agora somos parte desta assembleia, desta igreja de Deus. Então essa expressão, ela tem tanto um caráter universal quanto particular da comunidade local. Por quê? Porque ele usa lá no verso 2 para dizer a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. E o Novo Testamento conhece várias vezes essa expressão, a igreja de Deus que se reúne em.
que está em tal localidade, nessa ou naquela localidade. A igreja que se reúne, por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, você vai ver várias menções a nomes de pessoas em cujas casas a igreja se reunia. A igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Por que isso? Porque, horas, Roma, no primeiro século, tinha uma forma de organizar a vida muito diferente das cidades que nós temos hoje. Uma casa romana era uma espécie de microcomunidade que podia ter entre 20 a 60 indivíduos, dependendo do tamanho dela. A casa romana era não era uma MEI, tá? Era uma micro ou pequena indústria. Lá se produziam os bens, se consumiam os bens, lá tinha fabricação, venda e distribuição de bens. Quer dizer, quando você imagina aquele carcereiro que encontrou Paulo, que cuidava de Paulo na cadeia, e você ouve que Paulo foi, depois de ter sido liberto, naquele terremoto, ele vai à casa do carcereiro, que queria se matar, vai à casa dele, prega o evangelho, e todos os da sua casa creram e foram batizados. Não é a nossa casa, tá? Que tem papai, mamãe e 2 filhinhos. A casa foi batizada significa 20, 30, talvez até 60 pessoas creram e foram batizadas naquela noite. Então, uma igreja que se reunia na casa de fulano não é 2 ou 3, embora que nada impeça que fossem 2 ou 3. Afinal de contas, Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Podia ser 2 ou 3. Mas, mais provavelmente, em Roma se refere a um número maior de pessoas. Quer dizer, a igreja de Deus em determinado local é um grupo que não é apenas a família, mas é todo um grupo que está naquele local geográfico. Agora, em Efésios, Paulo usa a mesma expressão com um sentido ampliado. Efésios capítulo 1, verso 22. Dá uma olhada nesse verso que é bem importante também. Efésios 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, ele está se referindo a Cristo, a Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Verso 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. A igreja aqui está em íntima conexão com o termo corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E essa expressão aqui, nesse contexto de Efésios, nos dá uma dimensão universal. Isso quer dizer, a igreja não é somente a nossa reunião aqui hoje, nessa noite. Somos aqui a igreja que se reúne no Mato Preto. Mas somos também a igreja daqueles que em todos os tempos, em todos os lugares, creem e confessam a Jesus Cristo e o reconhecem em obediência como Senhor. Quando falamos de uma igreja universal, estamos falando de uma igreja que não conhece limites de geografia, muito menos de tempo cronológico. Nós somos igreja junto com os apóstolos, que já nos antecederam na glória, e junto com aqueles que virão a crer depois de nós. Porque para Deus eles já estão nele.
Então a igreja não conhece limitação de geografia e de tempo. É o que na teologia a gente chama de igreja invisível. Nós não podemos vê-la, porque ela vai muito além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Então, o seu grupo pequeno lá na sua casa, orando, estudando a Bíblia, é igreja de Deus. Mas também o corpo maior, universal, é igreja de Deus. Assim como as denominações, as diversas denominações que nós conhecemos, cristãs com a sua história, com os seus credos, as suas confissões, são igreja de Deus ali onde elas estão. Não existe uma oposição bíblica entre a igreja invisível, universal, e a realidade da igreja visível local aqui onde nós estamos. Não é uma oposição bíblica. São imagens que se complementam e que ajudam a gente a entender um pouquinho da realidade do que é de fato a igreja. E é preciso que a gente se lembre que quando assembleia está sendo empregada aqui, a ideia de assembleia é a ideia de reunião. Reunião do quê? Reunião para a prática esportiva? Somos um clube? E aqui sempre você tem uma confusão sobre isso. Às vezes a igreja pode ser a reunião dos serviços religiosos. Nós nos reunimos porque aqui eu tenho a satisfação das minhas necessidades religiosas. Então eu contribuo, por quê? Porque eu preciso pagar pelos serviços religiosos que são feitos. Porque eu preciso ajudar a dividir as contas no final do mês para a satisfação das minhas necessidades religiosas. É assim que funciona no clube. Afinal de contas, no clube lá, eu sou sócio do Guarani, a gente usa e a gente racha, né? A diretoria racha, é tantos por mês para cada um. E a gente paga o clube. São serviços que estão sendo prestados. Mas a Bíblia não conhece a ideia de um clube de serviços religiosos. Ela conhece a ideia de uma assembleia de Deus, um povo que, enquanto povo da aliança, se reúne em obediência ao seu Senhor. Ela foi chamada por Cristo Jesus para ser sua e vive essa história de Deus com ela. E muitas vezes a gente esquece do aspecto histórico porque nós nos esquecemos que como assembleia, como igreja universal, nós fomos incluídos dentro de uma história. Nós estamos em 2024, em São Bento do Sul. Essa é a nossa localização. Esse é o nosso hoje, aqui e agora. Mas a gente já parou para pensar no porquê nós estamos aqui em São Bento, em 2024, podendo cultuar a Deus, ler a Bíblia, orar, ter recebido o Evangelho dessa maneira? Por que isso foi possível? Por que nós estamos aqui? Isso só foi possível porque antes de nós, outros irmãos na fé, que fazem parte desta mesma igreja universal, não deixaram de lado aquilo que eles receberam de quem estava antes deles. E estes não esqueceram daquilo que estava antes daqueles. E assim sucessivamente até os apóstolos. É isso que a gente chama de tradição. A palavra tradição significa uma coisa muito simples: entregar o que eu recebi para quem está do meu lado. É só isso. Então o verbo latino traere significa pegar e entregar para outro. Tradição é entregar para outro. Entregar o quê? O Evangelho. A nossa tradição é entregar o Evangelho à próxima geração.
É isso que nós lemos na Bíblia. No Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, coloca estas palavras aonde? Em cima das portas. Mantenha elas atadas a você. Relembra, medita nelas enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver deitado, enquanto você estiver sentado. Todo momento medita nessas palavras e conte a seus filhos estas palavras. A Assembleia do Senhor no Antigo Testamento recebeu a incumbência de contar essa história às próximas gerações. O que aconteceu, e a gente já viu nos cultos, agora não foi muito tempo pregação sobre isso, o que aconteceu quando este povo esqueceu, foi sobre Juízes, a gente leu, foi a última ou foi a antepenúltima? A última, domingo passado. Juízes, o que aconteceu quando o povo esqueceu do que foi transmitido? Caiu. E aí vem um novo juiz. Leia o livro de Juízes para vocês verem. Aí o povo se esqueceu, e aí caiu. E aí o povo se esqueceu, aí caiu de novo. O que acontece quando a igreja de Jesus Cristo hoje esquece da palavra do Senhor? Cai. É por isso, não é por qualquer razão prática, não é por qualquer gosto ou vontade minha, que eu vou simplesmente deixar de lado esta grande riqueza que é pertencer à igreja de Deus e querer inventar a roda. Mas, quando nós nos mantemos fiéis ao evangelho que nos foi transmitido, é melhor permanecer nele e continuar entregando o evangelho com toda a fidelidade à próxima geração. Nós recebemos ele dos nossos irmãos que nos antecederam aqui na Meuque do Mato Preto. Estes receberam antes deles dos irmãos lá na Alemanha. E antes deles lá na Reforma Protestante com Lutero, e assim sucessivamente. A Meuque não faz parte da grande família luterana e da grande família da ISLB só porque é um pedaço de papel que quis assim. Só porque alguém, um dia desses, achou que devia ter num papel escrito isso. Isto faz parte também da vontade de Deus, que quis que o Evangelho chegasse a nós através da vida destas pessoas. E por isso nós estamos aqui. Então olhamos para essa história com gratidão no coração. E com a clareza de que não adianta nós simplesmente jogarmos fora essa história sob o risco que sempre de novo na história acontece, que quando desprezamos a nossa história, nós caímos. Aliás, se a igreja só pode existir como reunião de pessoas e não como outra coisa, e não como uma mera união espiritual de ideias ou qualquer coisa assim, mas também sempre como união de pessoas físicas que aqui estão, então também as nossas discordâncias tem algo a nos ensinar. E Paulo escreve aos Coríntios porque a igreja deles era perfeita, certo? E por isso ele tem tantos elogios para essa igreja, que ele chama os irmãos de Corinto, lá no primeiro capítulo que a gente leu, de santos, porque eles já são perfeitos e puros e não tem mais nada para aprender, certo? Não. Bom que vocês leram Corinto. Então vamos para o capítulo 11, para vocês verem que também na igreja de Deus, dos santos, chamados a serem santos, tem problemas. No capítulo 11, os versos 18 e 19.
Diz assim: em primeiro lugar, ouço que, alguém contou para ele, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Paulo nem manda recado, né? Já senta o braço no povo aqui, já no versículo. Né? Ele ouviu, porque ele mantinha contato com as pessoas de lá, que havia problemas de divisões e discordâncias dentro da igreja. Então infelizmente ou felizmente, vamos descobrir agora, fato, não só que nós não concordamos uns com os outros em determinadas coisas, mas há também discordâncias que servem para revelar o que está em nossos corações. As divisões, no final das contas, dificultam para que a gente aceite que em Cristo Jesus nós somos um só corpo. Esse capítulo aqui trata de problemas na ceia. Que tipo de problemas na ceia? A ceia era uma refeição comunitária, tipo o churrasco que vai ser feito lá, só que, obviamente, não era só um churrasco. Ao celebrar aquela refeição em conjunto, se celebrava a morte, o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus até que ele venha. Se anunciava o perdão dos pecados e se anunciava a comunhão que nós temos no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é uma daquelas 95 imagens bíblicas para a igreja. Então Paulo vai dizer aqui que alguns se apressavam para comer mais que os outros. Tem sempre aquele, né, que está mais rechonchudo que se apressa para comer. Outros que tinham menos condições financeiras ficavam para trás na fila. E quando chegava na vez, não tinha mais comida. Então, Paulo pergunta a eles: o que vocês estão comendo afinal de contas? É só uma comida? Vocês não estão discernindo o que vocês estão comendo. Quando vocês partem o pão, não é só comida que está sendo distribuída na ceia. É o corpo de Cristo. Vocês não estão discernindo quem vocês são. Vocês nem sequer sabem quem vocês são. Vocês não entenderam quem vocês são. Que vocês são a igreja. E ao fazer isso, vocês estão dizendo para todos aqui, para Deus, que vocês não têm noção de quem nós somos como igreja. Por isso, comer e beber sem discernir o corpo significa comer e beber ignorando que o meu irmão, a minha irmã, é parte deste corpo. E que nós todos somos o corpo de Cristo. Então é natural que tenhamos divergências e opiniões diferentes, mas não é aceitável que essas nossas divergências e diferenças ocasionem que estejamos rachados, divididos a ponto de não considerar que o meu irmão, a minha irmã, seja parte do corpo de Deus, da igreja do Senhor, da Assembleia, que é a noiva de Cristo e que irá para a glória. Porque se você não suporta seu irmão agora, imagina na eternidade. Ainda bem que não vai ter pecado no céu. Né? Daí... Quando nós reduzimos o que acontece hoje na igreja, as nossas vontades, ao CEO de MEI,
a nós mesmos, aos nossos desejos, o corpo de Cristo é quem perde. E é justamente isso que é tão importante nos nossos dias. Tempos de hiperindividualismo, onde a tendência é que a gente enfatize o meu lado, o que me importa, o que é caro para mim. A igreja é o local onde nós praticamos e vivemos a nossa lealdade a Cristo. Por isso, a gente precisa reenfatizar uma palavra muito velha, uma expressãozinha muito antiga, do primeiro século, finalzinho do primeiro século, início do segundo, que está registrada num texto chamado Credo Apostólico. E lá diz assim: eu creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Eu creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Da onde que eles tiraram que a igreja é santa? Nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Por que eu creio na igreja? Você vai dizer, mas não está escrito eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. Ou seja, na verdade é só porque você tem que entender um pouquinho de gramática. Mas eu creio na Santa Igreja Cristã. Em que sentido? Que ela é sempre correta, impecável, santa no sentido de que ela nunca faz nada de errado, não. Mas que ela, enquanto Igreja de Cristo, Assembleia de Deus, Corpo de Cristo, Templo do Senhor e mais tantas 91, só citei 4, né? Faltou outras 91, vai ficar para as próximas pregações, tá, Diego? As outras 91, para vocês verem que não vai, eu não vou terminar hoje, tá? Que faltou outras 90, né? Vocês vão ter que estudar em casa. Que com cada uma dessas imagens é ressaltada que ela tem uma tarefa fundamental na obra de Deus. Ela anuncia a Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, até que Ele venha. Ela vive Jesus Cristo crucificado e ressuscitado até que Ele venha. Ela manifesta a esse Jesus Cristo crucificado e ressuscitado até que Ele venha. E uma vez que nós, pela fé neste Cristo crucificado e ressuscitado, somos parte desta igreja por meio do batismo, que significa, Romanos 6, o quê? Que fomos crucificados e ressuscitados com Cristo. Somos chamados a viver a nossa própria morte todos os dias e a vida que recebemos de Cristo Jesus. Onde? Aqui na igreja. Para quê? Para que ela seja luz para todas as nações. Amém. Eu não explorei todas as 95 no meu livrinho, tá? Mas se alguém quiser saber mais, umas 10 acho que eu devo ter explorado no livrinho que eu escrevi sobre a igreja. Aí você vai lá no meu Instagram, lá nos meus links, ele está lá, tá?